Boa tarde a todas e a todos. O Conselho de Ministros aprovou hoje, por via eletrónica, o decreto-lei que cria o apoio extraordinário à retoma progressiva da atividade económica, com o objetivo de apoiar a manutenção dos postos de trabalho das empresas em situação de crise empresarial e a recuperação progressiva da retribuição dos trabalhadores abrangidos. Passo a palavra à Sra. Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e, posteriormente, eventualmente, o Sr. Secretário de Estado da Segurança Social, que apresentarão com mais detalhe este diploma. Muito boa tarde a todos. O Conselho de Ministros aprovou hoje, de facto, o decreto-lei que regula o apoio extraordinário à retoma progressiva, que é um instrumento para apoiar a manutenção dos postos de trabalho, que estará em vigor de agosto até ao final do ano. Este é um instrumento que visa essencialmente apoiar as empresas nesta fase da retoma e em que, por um lado, tem mecanismos que permitem que o apoio seja diferenciado em função da quebra de faturação das empresas e, portanto, o apoio é diferenciado em função do nível da quebra de faturação, por um lado. Temos também dois grandes blocos de períodos para a diferenciação do apoio, portanto, num período de agosto a setembro, teremos um modelo para este apoio em função das quebras de faturação e depois um outro modelo de outubro a dezembro, precisamente assumindo esta retoma progressiva também da atividade económica. Este instrumento é um instrumento mais flexível do que o layoff simplificado, na medida em que o que prevemos aqui é a adaptação do apoio em função da redução do período normal de trabalho, que pode ser ajustável em função também da evolução da retoma da atividade. Este apoio pressupõe, portanto, que a Segurança Social apoiará, através de uma comparticipação, a redução do período normal de trabalho dos trabalhadores que tenham que ter o seu horário reduzido. Tem uma grande preocupação em que haja uma recuperação dos rendimentos dos trabalhadores até ao final do ano. Portanto, nós no primeiro período o trabalhador receberá pelo menos 77% da retribuição. No segundo período, de outubro a dezembro, receberá no mínimo 88% da retribuição. Naturalmente, depois poderá receber mais em função também do número de horas trabalhadas. Relativamente a este apoio, a Segurança Social pagará, portanto, 70% da compensação retributiva devida ao trabalhador relativamente às horas não trabalhadas. Pelas horas trabalhadas, pagará na íntegra a entidade empregadora. Há também aqui uma diferenciação quanto às contribuições para a Segurança Social, que serão diferenciadas em função da dimensão da empresa. Em agosto e setembro, as micro e as PMEs manterão a isenção da contribuição social relativamente aqui à compensação retributiva. Depois de outubro a dezembro, terão uma redução de 50%. No caso das grandes empresas, terão redução de 50% de agosto a setembro e depois de outubro a dezembro já não terão esta redução a nível das contribuições sociais. Paralelamente, e em função também daquela que tem sido a evolução da atividade económica nos últimos tempos, o Governo decidiu criar um apoio extraordinário, excepcional, para a situação das empresas que ainda mantêm uma quebra de faturação muito significativa. Neste sentido, para as empresas que têm uma quebra de faturação igual ou superior a 75% da faturação, cria-se um apoio excepcional para também ajudar as empresas a que nesta fase da retoma em que não há uma capacidade também da atividade económica evoluir de uma forma tão positiva nessas empresas ou nessas atividades, para que possam ter aqui um apoio excepcional em que a Segurança Social também comparticipará em 35% o período relativo às horas trabalhadas. Portanto, no fundo, para ajudar aqui, de uma forma adicional, as empresas também a gerirem melhor esta fase que estamos a passar e para ter aqui um instrumento que ajude nesta fase da retoma progressiva, em função também das várias dimensões de capacidade de recuperação ao longo do ano. Portanto, este instrumento, por um lado, garante alguma estabilidade de previsibilidade no instrumento de apoio até ao final do ano, por outro lado, diferencia o apoio em função da quebra efetiva de faturação da empresa,
garante também aqui uma maior flexibilidade na própria utilização do instrumento da gestão deste apoio, em função também da adaptação dos horários de trabalho, numa perspectiva de atividade e, portanto, retoma da atividade, passando também a ter aqui esta adicional, apoiando também as empresas, mesmo relativamente às horas trabalhadas, para que seja aqui um instrumento de apoio nesta fase que vivemos. Queria também salientar que, naturalmente, estamos a acompanhar em permanência a evolução da situação e, portanto, estamos sempre a acompanhar e, a cada momento, a avaliar as medidas que são necessárias, naturalmente, para percebermos também se a implementação destas medidas vai merecendo e vai necessitando também de alguns ajustes ao longo dos meses. É isso que temos procurado fazer. O layoff simplificado, como todos sabemos, foi uma medida que teve a capacidade, de facto, de, num momento em que era preciso encontrar um instrumento para manter postos de trabalho em situações de suspensão da atividade ou de necessidade de paragem da atividade económica em algumas áreas, de ser um mecanismo para manter postos de trabalho num momento que era um momento de paragem. Estamos num momento agora de retoma da atividade e, portanto, procuramos que este instrumento novo de retoma seja um instrumento também adequado e adaptado a esta fase para ajudar as empresas exatamente numa fase diferente em que estamos, procurando também ajustar a esta necessidade. Temos instrumentos flexíveis e que respondam às necessidades que temos neste momento. Estamos disponíveis para as vossas questões. Boa tarde. Denise Fernandes, da Lusa. Queria confirmar se, de facto, se o layoff simplificado acabou, ou isso se mantém apenas para aquelas empresas que são obrigadas a estar encerradas. E queria saber também se surgiu uma dúvida, entretanto, as empresas estão sem saber se devem ou não pagar a taxa social única no caso do subsídio de férias. Não sei se poderá também esclarecer isso. E já agora, em relação ao novo apoio à retoma, queria saber quando é que as empresas podem pedir o apoio, uma vez que estamos praticamente quase em agosto. Muito obrigada pelas suas perguntas. Antes de mais, o layoff simplificado aplica-se exatamente naquelas situações em que já estava previsto quando da sua prorrogação. Portanto, continua a aplicar-se para as situações em que as empresas tenham que estar, de alguma forma, com a atividade suspensa em virtude de uma determinação administrativa ou do Governo em função de razões sanitárias, portanto, que não possam mesmo ter a sua atividade em funcionamento. Por outro lado, também, relativamente àquelas empresas que apresentaram ainda durante a vigência do regime de layoff simplificado e, portanto, que naturalmente terão as prorrogações previstas durante 3 meses, que estavam previstas para o layoff simplificado. Este instrumento que hoje aprovamos é exatamente um instrumento que visa responder a uma nova fase da atividade económica, em que estamos numa fase de retoma, em que procuramos que este instrumento responda também à necessidade de apoiar a atividade e não a paragem ou a suspensão. E, portanto, é exatamente um instrumento que pretendemos que seja flexível, que seja mais dinâmico nesta capacidade de responder a uma fase diferente que vivemos, apoiando exatamente redução do horário de trabalho nas situações em que haja quebras de faturação e, como disse há pouco, com escalões diferentes. Portanto, para aceder ao apoio à retoma, as empresas têm diferentes tipos de apoios. Se tiverem uma quebra de faturação superior a 40%, até a 60% têm um tipo de apoio na redução do período normal de trabalho. Isto é modelável em função também dos meses do ano. Por outro lado, procuramos também aqui, de facto, garantir que as próprias empresas tinham um apoio excepcional, aquelas que têm uma quebra de faturação superior a 75%, e, portanto, também aí criar uma medida excepcional em que a Segurança Social também comparticipa em 35% o valor, a percentagem das horas trabalhadas. Portanto, também procurando aqui dar um sinal
para o apoio às empresas que neste momento ainda têm mais dificuldade nesta retoma, que sabemos que, nomeadamente, muitas das empresas, nomeadamente da área do turismo, estão nesta situação e, portanto, aqui procurámos que esta fosse uma forma de chegar a todas as empresas que têm quebras de faturação muito significativas e, portanto, que também têm mais dificuldade nesta fase em termos de retoma. Em relação à questão que colocou sobre quais são as prestações e as remunerações isentas de contribuições sociais, todas as prestações e as retribuições que são devidas enquanto a empresa se encontra na situação de layoff simplificado, todas estas são abrangidas pelo regime que foi consagrado das isenções contributivas. Portanto, todas as contribuições que sejam devidas durante a vigência do layoff simplificado à empresa. Em relação ao momento a partir do qual estará operacional, nós estamos a garantir e a preparar que todo o sistema estará operacional a partir da próxima semana, portanto, no final da próxima semana já será possível às empresas apresentarem o seu pedido junto do site online, no site da Segurança Social. Em relação a esta a este apoio excepcional relativamente às empresas que tenham uma quebra de faturação superior a 75%, as empresas depois poderão pedir este apoio excepcional em setembro, mas com efeitos também retroativos a agosto, para permitir também compensar também já no mês de agosto as empresas que estejam com esta quebra de faturação igual ou superior a 75%. Ricardo Cruz, de RTP3. Eu pergunto, com este novo apoio, quantas empresas é que poderão ser abrangidas? Quanto é que esperam também gastar com este novo apoio e se ele impede despedimentos? Obrigado. O objetivo deste mecanismo que hoje aprovamos é exatamente ser aqui um instrumento de manutenção de postos de trabalho, portanto, de ajuda das empresas numa fase diferente, em que estamos a retomar a atividade, mas que seja um instrumento para ajudar as empresas a manter postos de trabalho até ao final do ano. É esse o objetivo desta medida. Para termos noção da evolução dos números das empresas que pediram layoff simplificado, para percebermos também um bocadinho o que foi a evolução ao longo dos vários meses, nós tivemos, e vou referir-me só em termos de empresas com processos válidos e, portanto, que foram processados e pagos. Nós tivemos, em termos de pedidos iniciais válidos, tivemos 109 mil empresas, logo com pedidos iniciais de layoff simplificado. No primeiro mês de prorrogação, 75 mil empresas. Em junho, tivemos 54 mil empresas com pedidos de prorrogação válidos e em julho, 23 mil. Isto para termos a noção daquela que foi a evolução do número de processos que foram considerados válidos e pagos em termos de layoff simplificado e, portanto, que reflete também a capacidade que as empresas foram tendo de retomar a atividade. O mesmo lhe poderei dizer em termos do número de trabalhadores abrangidos, que foi diminuindo em função também do número de empresas com os processos de layoff simplificado. Em termos de orçamento de Estado, o que nós temos previsto em termos de orçamento de Estado para a medida do apoio à retoma, e já agora fazer um enquadramento. As empresas, neste momento, há 3 instrumentos à disposição das empresas nesta fase do pós-layoff simplificado. Temos um instrumento que é um incentivo financeiro para apoio à manutenção dos postos de trabalho para as empresas que deixem de estar em situação de estar, que deixem de ter as quebras de faturação iguais ou superiores a 40%, e, portanto, estas podem recorrer a um instrumento financeiro que pode ser através de 2 modalidades, ou ter um salário mínimo por cada trabalhador que esteve em layoff simplificado, ou ter 2 salários mínimos ao longo de 6 meses, por cada trabalhador que esteve na situação de layoff simplificado, precisamente para termos aqui uma forma de ajudar as empresas a terem liquidez para manter postos de trabalho, tendo como contrapartida, no caso concreto dos 2 salários mínimos ao longo de 6 meses, de manterem os postos de trabalho até 60 dias após a aplicação da medida. Também aqui, porque foi essa a pergunta que me fez,
Também aqui, no apoio extraordinário à retoma progressiva, temos a obrigação de manutenção dos postos de trabalho, com a proibição de despedimentos coletivos ou de extinção de postos de trabalho, durante a vigência da medida e nos 60 dias posteriores à vigência da medida, que já será em 2021, portanto, porque esta medida prevê a sua implementação ao longo agora de agosto até dezembro. Há pouco não me referi, mas penso que pode ser também importante transmitir que o apoio à retoma progressiva pode ser utilizado pelas empresas em momentos diferentes ao longo dos próximos meses. Portanto, não é necessariamente sequencial, portanto, as empresas não têm que pedir em agosto e depois ter até ao final do ano, podem ter e ir gerindo um bocadinho o apoio à retoma progressiva em função da quebra de faturação efetiva que tenham ao longo dos meses e, portanto, podem ir recorrendo à medida em função da quebra de faturação que vão tendo ao longo dos meses e adaptando-se também um bocadinho a própria redução do período normal de trabalho dos trabalhadores em função da quebra de faturação que tenham. Portanto, também aqui quisemos que fosse uma medida flexível que permitisse às empresas também o recurso à medida em função do desenvolvimento da atividade. Boa tarde, Madalena Salema, da Antena 1. Eu gostava de saber se para agosto está prevista ou não a reabertura de algum novo setor de atividade que tem estado encerrado até agora, não é? E, por outro lado, se tem já uma estimativa mais apurada em relação à quebra de receita da Segurança Social. Obrigado. Antes de dar a palavra à Sra. Ministra, responder eu próprio à primeira parte da pergunta. Na quinta-feira o Conselho de Ministros debruçar-se-á sobre as restrições relativamente à próxima quinzena, como é o calendário habitual, e, portanto, nessa ocasião teremos a oportunidade de esclarecer essas questões relativas à primeira quinzena de agosto. Dou a palavra à Sra. Ministra. Essa avaliação estamos neste momento ainda também a fazer, tem em função do mês de julho completo, que ainda não está o mês completo de julho. Em qualquer caso, queria notar e salientar que quer o valor e os montantes relacionados com estes apoios financeiros que têm sido dados, quer através do layoff simplificado, quer agora através do apoio extraordinário à retoma progressiva, está previsto o seu financiamento através de transferências do Orçamento de Estado. O mesmo também quanto à receita não cobrada, penso que era essa a preocupação, quanto à receita não cobrada em termos de contribuições sociais, portanto também isso está prevista a sua substituição através de transferências do Orçamento de Estado, exatamente também para salvaguardar aqui as questões da sustentabilidade da Segurança Social. Boa tarde, Anieta e do Jornal Económico. Eu só gostava de clarificar, relativamente ao apoio excepcional para as empresas com quebras de faturação de 75%, se também não tem uma obrigatoriedade de ser contínua, ou seja, se as empresas podem sair deste regime e voltar a pedir novamente. Desculpem, este apoio excepcional é para as empresas, de facto, que tenham uma quebra de faturação igual ou superior a 75% e, mais uma vez, como o princípio desta medida é que seja aplicável mês a mês, essa aferição pode ser avaliada mês a mês e, portanto, as próprias empresas podem ir gerindo, submeterem este pedido ao apoio à retoma em função da evolução mês a mês e, portanto, não é obrigatório sequer que seja desde logo em agosto, é em função também da evolução. Procurámos exatamente que esta medida conseguisse também ser flexível desse ponto de vista em função da evolução da atividade. Necessariamente todos temos noção de que estamos permanentemente a ter que monitorizar a evolução da situação da retoma e, portanto, também aí quisemos que isto fosse uma medida flexível desse ponto de vista e que nos permitisse em cada momento ir gerindo a aplicação e a sua implementação e dando também a possibilidade às empresas de irem gerindo estarem ou não abrangidas por esta medida em função da realidade concreta e da capacidade de retoma que vão tendo ao longo dos próximos meses para também conseguirem ter uma gestão mais flexível. Eu queria aproveitar para dizer que o objetivo também que na construção destas medidas alternativas foi permitir que as empresas olhassem para estes
diferentes instrumentos, aplicando e optando pela medida que considerem mais aplicável à sua situação. Apesar disto, não significa que as empresas também possam optar por, num momento posterior, devolver um dos instrumentos financeiros a que possam ter recorrido e poder aplicar, ou poder recorrer a outra medida. Dou um exemplo concreto. Uma empresa que decida neste momento recorrer a um instrumento financeiro, um incentivo financeiro, ou do salário mínimo ou dos 2 salários mínimos, depois poderá, em função também da avaliação da evolução que tenha da situação, optar por, nomeadamente, recorrer a esta medida do apoio à retoma ou do apoio ou do layoff tradicional, devolvendo nesse caso o apoio que recebeu. Portanto, aqui o objetivo é tentar que as empresas, em função da realidade evolutiva que estamos a ter, também possam ter aqui alguma flexibilidade na gestão dos próprios instrumentos, garantindo, naturalmente, que depois não há aqui duplicação de instrumentos aplicáveis. Boa tarde, Sr. Ministro José Castro Moura, para a CMTV, SIC e TVI. Fiquei apenas com uma dúvida. Este apoio extraordinário, as empresas podem se candidatar até dezembro ou vigora apenas até dezembro? Este apoio extraordinário às empresas. Este apoio, neste momento, o que temos aqui previsto é exatamente um apoio que vigorará até dezembro. Portanto, as empresas mensalmente poderão candidatar-se a este apoio através da Segurança Social direta, online, procurando aqui também que este mecanismo seja um mecanismo em que mensalmente as próprias empresas vão adaptando a sua aplicação em função à evolução da atividade económica e da faturação que as próprias empresas vão tendo. Mas é possível que seja prolongado para além de... Neste momento, este instrumento, e essa foi também uma preocupação, garante que até dezembro temos aqui um instrumento estável em que as empresas têm todo o quadro do seu funcionamento e dos seus requisitos disponível para que também possam ter aqui um instrumento que garante que existe este apoio até ao final de dezembro, nas suas diferentes modulações em função da quebra da atividade. Já agora aproveito para dizer que mesmo o apoio excepcional para as empresas com quebra de faturação igual ou superior a 75%, se aplica até dezembro. E, portanto, a lógica é para aquelas empresas que até dezembro tenham mais dificuldade na retoma da atividade. Agora as questões por videoconferência, começando com o Expresso. Boa tarde, Sónia Lourenço do Expresso. Espero que me estejam a ouvir bem. Eu queria só esclarecer alguns pontos em relação a este apoio excepcional para as empresas com a tal quebra de faturação maior ou igual aos tais 75%. Primeiro, confirmar que não permite suspensão de contratos de trabalho, como acontecia durante o layoff, mas apenas a redução do horário de trabalho. E segundo, perceber se essa redução do horário de trabalho é nos intervalos já previstos para o que já se conhecia para as empresas no apoio progressivo à retoma. Portanto, as empresas poderiam reduzir mais, eram as empresas com uma quebra maior ou igual a 60%, podiam reduzir até 70% o horário de trabalho até setembro, e depois a partir de outubro até 60%. E, portanto, confirmar que também é esse o máximo de redução do horário de trabalho que podem aplicar e que não é permitida, então, a suspensão de contratos de trabalho, como acontecia no layoff. Obrigada. Muito obrigada. Este instrumento é um instrumento exatamente para uma fase diferente que estamos todos a viver, uma fase de retoma da atividade, embora a algumas velocidades diferentes em alguns setores económicos ou em algumas empresas. E por isso aqui o objetivo foi criar exatamente intervalos diferentes para diferenciar a situação das empresas e o apoio em função da realidade e da quebra efetiva de faturação das várias situações. Como disse, e como está previsto no Programa de Estabilização Económica e Social, nós temos 2 níveis de intervalos de quebra de faturação. Portanto, temos a quebra de fatura para aquelas empresas em que tenham uma quebra de faturação igual ou superior a 40% e até 60%, em que aí podem reduzir o período normal de trabalho em agosto e setembro até 50%, de outubro a dezembro até 40%. Para aquelas empresas que tenham uma quebra de faturação
igual ou superior a 60%, mais uma vez tem 2 períodos, agosto e setembro podem reduzir o período normal de trabalho até 70% e depois, de outubro a dezembro, terão a possibilidade de reduzir o período normal de trabalho até 60%. Aquilo que há pouco referi em termos de adicional face ao que aqui temos é que, no caso das empresas com quebra de faturação igual ou superior a 75%, as empresas terão um apoio não só na parte das horas não trabalhadas, mas também nas horas trabalhadas, o que significa que o apoio líquido às empresas será superior com este objetivo que temos de manutenção dos postos de trabalho. Portanto, não mexemos nos intervalos nem nos limites ao período normal de trabalho, nestes vários momentos e em função das quebras de faturação das empresas. O que há aqui é um reforço do apoio da Segurança Social relativamente às horas trabalhadas, permitindo assim também às empresas ter aqui um apoio suplementar, nomeadamente quando têm ainda mais dificuldade na retoma da atividade e, portanto, têm menos faturação. Aqui a preocupação foi, mais uma vez, como disse há pouco, manter exatamente aquilo que estava no Programa de Estabilização Económica e Social quanto aos períodos normais de trabalho, com esta preocupação também que, através desta medida, há uma recuperação progressiva da remuneração dos trabalhadores. E, portanto, também foi essa também a matriz que esteve na base também da regulamentação do apoio extraordinário, garantindo que os trabalhadores mantêm sempre, no mínimo, a retribuição que estava já prevista no PES, que no caso de agosto e setembro é pelo menos 77% da remuneração, caso o período normal de trabalho seja reduzido ao máximo previsto e admitido aqui no apoio à retoma progressiva, e no caso de outubro a dezembro seja no mínimo de 88%, mas que depois também é variável em função do número de horas trabalhadas pelo trabalhador. Portanto, aqui o grande objetivo foi também apoiar as empresas, também na parte das horas trabalhadas, para que também seja aqui uma forma, um incentivo à retoma da atividade. Mas não é permitida a suspensão de contrato. No caso deste apoio, este apoio dirige-se essencialmente aqui à retoma da atividade e, portanto, aqui o que tem é o apoio financeiro relativamente à redução do período normal de trabalho e, no caso das empresas com uma quebra de faturação superior, também um apoio financeiro nas horas trabalhadas. Naturalmente, e aproveito para salientar, as situações de suspensão continuam a estar reguladas pelo Código de Trabalho no âmbito do layoff tradicional e, portanto, nessas situações em que exista a necessidade de suspensão, poderá aplicar-se o layoff tradicional ou, como há pouco referi, nas situações em que resultem de necessidade de suspensão da atividade por razões sanitárias, que sejam reconhecidas pelo Governo, aí também, naturalmente, continuar a aplicar-se a necessidade de termos a figura do layoff simplificado, porque aí há, de facto, uma incapacidade e uma impossibilidade de exercer a atividade. Obrigada. O Jornal Eco. Boa noite, não sei se me estão a ouvir bem. Suponho que sim. Relativamente a este novo apoio à retoma progressiva, em especial no caso das empresas mais afetadas, com quebras acima de 75%, queria esclarecer um ponto relativamente à TSU, perguntar se essas empresas vão beneficiar das regras já previstas, ou seja, da modulação em função da dimensão da empresa, ou se está prevista algum tipo de isenção mais robusto para estas empresas que estão com quebras mais significativas. Também queria perguntar acerca do complemento de estabilização destinado aos trabalhadores que estiveram em layoff. A senhora Ministra tinha indicado que o pagamento aconteceria no final deste mês. Estamos a poucos dias do final de julho. Pergunto se a Segurança Social já pagou o complemento de estabilização ou em que data é que esse pagamento acontecerá. E relativamente ao apoio à normalização da atividade empresarial pós-layoff, sei que cabe ao IFP definir quando abrir as candidaturas, uma vez que a portaria já foi publicada, mas pergunto se o Governo tem neste momento indicação de quando é que as empresas poderão efetivamente começar a pedir este apoio. Obrigada. Muito obrigada. Em relação à questão que colocou sobre o tratamento dado
às contribuições sociais. O que está previsto no âmbito deste decreto-lei que foi hoje aprovado foi exatamente consagrar a isenção da contribuição social relativa à entidade empregadora para as micro e PMEs no caso de agosto e setembro. Estamos a falar de isenção quanto à compensação contributiva. E de outubro a dezembro, para as micro e PMEs, uma redução de 50%. Portanto, é exatamente o que está previsto no PES. Para as grandes empresas, uma redução de 50% de agosto e setembro e depois já não terão essa redução de outubro a dezembro. Portanto, aqui também houve uma preocupação na diferenciação do tratamento das contribuições sociais em função da dimensão das empresas. Segunda questão, complemento de estabilização. O Instituto de Segurança Social já fez o processamento, neste momento, do complemento de estabilização e já deu ordem para a transferência que será feita para que seja pago diretamente aos trabalhadores e a informação que eu tenho, de acordo com a transferência, com as ordens de transferência, estará à disposição dos trabalhadores no dia 30. Portanto, tal como estava previsto. Em relação ao apoio à normalização, a informação que eu tenho também, é um aviso que será lançado por parte do IFP, a portaria já foi assinada e estará também à disposição a partir de agosto. Aliás, Obrigada. Eu penso que a preocupação das empresas era, no fundo, também ter todo o quadro legal dos instrumentos e dos incentivos para que pudessem, em agosto, optar pela situação que consideram que é mais adequada à sua empresa. Por último, o Jornal de Negócios. Olá, boa tarde, penso que serei eu, não sei se me estão a ouvir, Catarina Almeida Pereira, do Jornal de Negócios. Muito bem. Ministra, gostava de lhe perguntar o seguinte, para ver se percebemos bem esta nova medida. Portanto, quanto à medida destinada às empresas com uma quebra de faturação homóloga, penso, não é? Igual ou superior a 75%, só se financiará a redução do horário, que pode ir no limite até 70%, de acordo com aquele quadro do PES, não é? Mas, portanto, a Segurança Social, além de financiar 70% das horas não trabalhadas, ainda financia mais 30% das horas trabalhadas. É isto, portanto, isto em porcentagem dá o quê? Só para nós simplificarmos aqui um bocadinho a análise. Percebi também que, quanto a isso, os trabalhadores recebem exatamente o mesmo do que vão receber aqueles trabalhadores que estão na nova medida, no apoio à retoma, que já tem sido apresentado no PES. Depois, gostava de lhe perguntar se, em relação àquele quadro que apresentou no Programa de Estabilização, se mantém todo o desenho, toda a configuração do apoio à retoma, que já na altura foi apresentado para empresas com quebra de faturação superior a 40%. E, finalmente, gostava de lhe perguntar, em relação a uma questão que já tinha sido colocada por uma colega minha, no início desta conferência de imprensa, que tem a ver com a questão da isenção da TSU. No fundo, o que se pretende é perceber se as empresas que tiveram em layoff simplificado e que por isso tinham isenção de taxa social única, se essa isenção se aplica a quem pagou ou paga agora o subsídio de férias durante o período em que está em layoff simplificado. Eu ouvi a sua resposta, mas penso que da sua resposta podem surgir dúvidas. Por exemplo, uma empresa que esteja em layoff simplificado em julho e que tenha pago em julho o subsídio de férias a esses trabalhadores abrangidos, tem ou não tem isenção do TSU? É que não é muito claro se o subsídio se deve interpretar como uma coisa devida a esse mês ou como uma coisa devida ao longo do ano ou até em função dos direitos que ganham no ano anterior. Então pedi-lhe que desse um exemplo para podermos perceber a resposta. Muito obrigada. Então, tentando dividir as várias questões que colocou. Em primeiro lugar, sim, o quadro que foi apresentado no âmbito do PES quanto ao apoio à retoma progressiva aplica-se na íntegra, tal como tinha sido identificado, com um acréscimo nesta fase, em função também da evolução que tivemos nas últimas semanas e da preocupação de conseguir também ter aqui um instrumento que responda àquelas empresas que têm ainda quebras de faturação muito significativas e para ser aqui também um instrumento para ajudar a manter postos de trabalho. E, portanto, o que temos de adicional face ao quadro e ao que estava identificado no âmbito do PES é exatamente este apoio
excepcional às empresas que têm quebras de faturação igual ou superior a 75%. Também em relação a estas empresas, que penso que foi essa a dúvida que colocou, relativamente a estas empresas, aplica-se exatamente o quadro que está no PES quanto ao apoio relativamente às horas não trabalhadas, portanto à compensação retributiva. Aí a Segurança Social suporta 70% do custo desta compensação retributiva, que, como sabe, varia em função dos períodos, portanto de agosto a setembro esta contribuição retributiva é de 2/3 nas horas não trabalhadas e depois de 4/5 de outubro a dezembro, precisamente para garantir esta recuperação de rendimentos e da retribuição dos trabalhadores. Mas, portanto, estou a ser muito técnica, mas estou a tentar procurar responder à dúvida que colocou. Portanto, a Segurança Social, também nestas empresas com a quebra de faturação igual ou superior a 75%, suporta e apoia com os 70% da contribuição contributiva, portanto, da contribuição retributiva relativamente às horas não trabalhadas, portanto, à redução do horário de trabalho. Mas, além disso, com esta preocupação de ajudar as empresas que estão com mais dificuldade na retoma, criámos aqui um apoio diferente para também a Segurança Social financiar e apoiar uma parte das horas trabalhadas. O que significa, e corrigindo, penso que falou em 30%, a questão é, a Segurança Social pagará 35%, de 30%, penso que era essa a conjugação que estava a fazer, 35% das horas trabalhadas, que terão variação, naturalmente, em função do período normal de trabalho dos trabalhadores. Eu penso que o que falou, quando falou nos 30%, é porque foi ao limite da redução do período normal de trabalho que a empresa pode utilizar, não é? Que pode reduzir até 70% nesta primeira fase o período normal de trabalho. Penso que era essa a questão que estava a falar sobre a redução do período normal de trabalho em 70% e, portanto, as horas trabalhadas serem 30% do total. É relativamente às horas trabalhadas que, nestas empresas com maior dificuldade na retoma, que a Segurança Social irá também aqui apoiar nas horas trabalhadas, sendo também aqui um incentivo a ajudar a apoiar as empresas que ainda têm quebras de faturação muito significativas. A última pergunta, Sra. Ministra, só para não se esquecer, saber se uma empresa que esteve em layoff simplificado em julho e pagou aos trabalhadores abrangidos pela medida o subsídio de férias, tem ou não isenção sobre o montante pago a título de subsídio de férias? Isenção total. Então, procurando clarificar, estão isentas de contribuições sociais as contribuições sociais relativamente às entidades empregadoras que sejam devidas durante o layoff simplificado. O que é que isto quer dizer? Significa que as prestações são devidas em função, ou nos termos da lei, há prazos para pagamento do subsídio de férias, ou nos termos do contrato, ou nos termos da contratação coletiva. Há períodos previstos, legalmente ou contratualmente, para o pagamento das prestações. Nomeadamente, como sabe, para a questão dos subsídios de férias está previsto, nomeadamente até no Código de Trabalho, em que momento é que eles devem ser pagos em função do início do gozo de férias e em função também do tempo de férias que a pessoa goza. Portanto, sim, mas o Código também permite que as empresas antecipem esse valor, desde que a pessoa só goze de férias, por exemplo, em setembro. Portanto, permite que as empresas antecipem o pagamento desse subsídio para julho. Pronto. Se a empresa efetivamente... Aqui a preocupação que todos temos é na aplicação destas medidas em função daquela que é o princípio para o qual elas foram criadas. E, portanto, aqui o objetivo é as retribuições e as prestações que forem devidas ao trabalhador durante a aplicação destas medidas estão isentas de contribuições sociais por parte do empregador. Naturalmente, se forem pagas subsídios de férias do ano 2021, naturalmente não estarão abrangidos. Ou seja, mas deste ano, estou a tentar explicar-lhe que... Uma empresa simplesmente tenha pago o subsídio de férias, tem ou não tem isenção, no fundo é isso. E eu já lhe expliquei, o subsídio de férias se é devido, nomeadamente, a quando do gozo dos trabalhadores das férias. E, portanto, se isso acontecer durante a vigência da aplicação do layoff simplificado, estará isento. Tem uma empresa que decida antecipar, porque tem direito
para isso, ou seja, porque o Código de Trabalho permite que assim o faça. Há muitas empresas que pagam no mês fixo antes daquilo que é o período habitual de férias. Naturalmente vai depender de cada uma das situações, tem que se analisar cada uma das situações, perceber exatamente o que é que está previsto em termos de tempos de pagamento dessas prestações. Tem que ser analisado o caso concreto. Portanto, este não viola a lei, não é? Minha cara Catarina, isto apesar de tudo ainda é uma conferência de imprensa, não obstante estar a participar nela por via de videoconferência, não a podemos transformar numa entrevista. Não sei se existem mais questões de outros órgãos de comunicação social. Nesse caso, muito obrigado a todas e a todos, em particular a quem participou à distância, e até quinta-feira. Muito obrigado. Obrigado a todos.